psicólogo não dá diagnóstico para autismo. Não fecha o diagnóstico. Isso é um ato privativo do médico. Mais uma vez, as pessoas estão discutindo isso no Instagram por causa de um cortezinho. E agora eu quis fazer um vídeo só para explicar isso, falar da lei, da decisão judicial em torno disso, das muitas decisões judiciais em torno disso, para esclarecer a confusão que geralmente tem sido levantada em torno disso. E essa confusão, ela tem uma implicação muito complicada, que é o seguinte: muitos profissionais, porque acreditam no poder do psicólogo, na sua formação, para poder aferir um diagnóstico, que eu não discuto, né? Informam isso em contextos sociais e muitas vezes essas famílias podem acreditar no valor jurídico desses documentos, que são os documentos exarados por esses psicólogos, e acreditar que eles vão lhe servir para o acesso a direitos. E não vão. Essa informação aqui não é contra nem a favor de ninguém, não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com uma informação, com esclarecer para as pessoas, para que as pessoas possam acreditar no que quiserem e se comportar de uma maneira que preserve os seus direitos, principalmente aquelas que são famílias de pessoas com autismo. Então fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Mas, como eu disse, eu fiz o pós-doutorado na Psicologia, mas eu não sou psicólogo, tá? Só para deixar claro aqui a minha posição em relação a essa discussão. A lei de criação da profissão do psicólogo, ela diz que o psicólogo faz, abre aspas, diagnóstico psicológico, fecha aspas. Essa é a expressão que é utilizada e é a expressão que é utilizada, colocada nesses debates pelas pessoas. A pergunta é, esse diagnóstico psicológico é a mesma coisa que a gente chama, quando a gente fala só de diagnóstico? Por exemplo, para acesso àquelas coisas que uma pessoa com diagnóstico teria o direito? E a resposta é não. Existe uma diferença entre os vários diagnósticos. A palavra diagnóstico significa identificação de alguma coisa, né? Eu posso fazer um diagnóstico do motor do meu carro, para ver se ele está bom ou se não está bom. Eu posso fazer um diagnóstico de uma sala de aula, o que ele aprendeu ou não aprendeu ali naquela sala, né? E o diagnóstico psicológico é a avaliação das condições psicológicas específicas de indivíduos que o psicólogo faz. Mas isso não é compreendido como o diagnóstico. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando de uma categoria muito específica, chamada de diagnóstico nosológico. É aquele que não é uma descrição de um certo processo ou de uma certa função, né, que seria um diagnóstico funcional, ou especificamente psicológico, de outra natureza. Ele é um diagnóstico categorial, ou seja, ele vai avaliar um caso concreto de uma pessoa e vai avaliar se aquele caso concreto se enquadra em alguma categoria pré-estabelecida. Quais as categorias? Aquelas que estão previstas no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que é um documento da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil tem um tratado junto com essa organização, um tratado internacional, então a gente adota o CID. Por exemplo, muitas vezes a gente usa o DSM, eu falo muito do DSM, mas na hora do papel, quem coloca é o CID, e quem coloca é o médico que faz esse diagnóstico nosológico. Ok, você pode estar dizendo assim, não, mas isso é você que está falando, não é a lei. Bom, eu vou ler aqui para vocês só um trechinho de um parecer do Ministério Público de Goiás, tá bom? E aí a gente discute em torno dele. Vamos lá, que aqui tem tanto a lei quanto decisão judicial, tá? Para estar junto aqui fica mais fácil, vou ler. Nos termos da Lei 12.842 de 2013, Lei do Ato Médico, o diagnóstico nosológico, a determinação da doença, bem como a prescrição do tratamento são atos de competência privativa do médico. Quem está na comunidade do autismo e está lá, consumindo coisas até que eu falo aqui, ou outras coisas que outras pessoas estão dizendo no Instagram e outros contextos assim, pode dizer, não, mas peraí, o autismo não é doença. Para a finalidade jurídica, é a mesma coisa. Tá? Não é doença, é um transtorno. Essa é uma discussão, é uma descrição que faz sentido dentro da nossa área. Tem a ver com critérios técnicos muito complexos, mas na hora que a lei descreve o que é doença aqui, eles descrevem que ou é uma questão etiológica ou um quadro sintomatológico, que é o caso do autismo. Então, a descrição do que essa lei que eu acabei de citar fala
sobre o que é uma doença, cabe também o transtorno. É porque, para o judiciário não pode saber todos os nomes de todas as coisas técnicas. Eles não são da área da saúde, eles não são profissionais específicos, eles tratam de tudo quanto é coisa no mundo, né? Todo tipo de coisa vai parar no judiciário. Então, para a finalidade desta lei, é doença. Então, tem a descrição. Vocês podem ler a lei, podem ler os julgados, todos os julgados. Portanto, do ponto de vista da lei do ato médico, todas essas categorias nosológicas, todos esses diagnósticos são ato exclusivo médico. Talvez alguém diga assim, não, peraí, tem outra lei lá que fala diagnóstico psicológico. Você está dizendo aí, mas eu não concordo com essa interpretação. Normal. Nós vivemos numa sociedade que tem uma lei, conjunto de leis muito descritiva, né? Ela tem uma ordem piramidal, a gente chama de pirâmide de Kelsen. Então a gente tem princípios, tem regras, tem lei, tem um monte de coisa. E quando a gente não tem acordo sobre a aplicação da lei, ou seja, como que ela se manifesta na realidade, o que a gente faz? A gente vai para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário diz, não, essa é a interpretação correta, a aplicação correta, que ele decide e aí mata a questão, porque ele vai dizer como que aquela lei deve ser interpretada à luz de todo o nosso ordenamento jurídico. Então vamos ver aqui o que o Judiciário já decidiu sobre isso, ok? Eu vou ler o voto do Lewandowski, tá bom? Que, portanto, Supremo Tribunal Federal, foi aprovado, tá? Lei 12.842, 2017, que dispõe sobre o exercício da medicina, estabelece que é ato privativo de médico o diagnóstico e o tratamento de doenças. De modo que este profissional é o único responsável por quaisquer meios empregados para tratar da saúde dos pacientes submetidos aos seus cuidados. Eu não estou discutindo se o psicólogo deveria ou não deveria dar o diagnóstico. Esse é um outro debate sobre o qual eu, Luciano Lacerda, não tenho repertório para opinar, né? Não sou um especialista em diagnóstico, não tenho suficientemente conhecimento. Talvez se eu estudasse sobre isso, né, fosse fazer uma pesquisa especificamente sobre isso, talvez achasse coisa legal. Eu sei que em outros países, existem outros países em que o diagnóstico do psicólogo é aceito, mas não no Brasil. De modo que o Conselho de Psicologia pode achar o que ele quiser, né? Ele pode fazer a avaliação que ele quiser. Outros profissionais podem achar o que eles quiserem, mas se você pegar um documento diagnóstico do psicólogo e levar aos lugares em que você precisa exercer direito, você não vai conseguir. Se você levar lá aos órgãos do Ministério da Fazenda para ter acesso ao desconto, você não vai conseguir. Se você levar ao governo para poder ter acesso às várias coisas, você não vai conseguir. Em todos os lugares oficiais, formais, em que isso foi exigido o diagnóstico, é o diagnóstico nosológico escrito pelo médico. Talvez nós possamos ou mudar a lei para que os psicólogos também possam dar, ou nós podemos talvez ter questionamentos judiciais para que haja outras decisões judiciais e aí haja uma nova compreensão sobre essa aceitação. Mas hoje não é aceito. E essa informação é muito importante que as famílias dominem. Por quê? Porque as famílias, elas, muitas vezes, elas têm uma dificuldade muito grande. A gente tem que pensar que a maioria das pessoas não é como a classe média, média alta, que marca uma consulta e vai e tá tudo certo. Não. A maioria das pessoas tem que ir no sistema público, marca uma consulta depois de muitos meses, quando tem, e aí aquilo é uma coisa sempre muito demorada. Então precisa ter uma clareza nesse processo. É claro que, veja, se eu tô falando de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa adulta, que tá querendo se entender, se descobrir, ela vai até um psicólogo, faz uma avaliação, o psicólogo chega à conclusão de que isso é um caso de autismo. Eu não estou dizendo que essa pessoa tem necessariamente de ir no médico. Não, se ela sentiu confiança que aquele profissional fez uma boa avaliação, tá tudo certo. Ela pode lidar consigo mesmo, se compreendendo como uma pessoa com autismo, procurando intervenções, inclusive, por exemplo, no campo de habilidades sociais ou de regulação emocional, baseado nessa informação, não há nenhum problema. O único problema é que, se ela for usar essa modificação jurídica do seu status, né, como pessoa com autismo, como pessoa com deficiência, e ela precisar entrar num concurso público e ela for requerer, por exemplo, entrar nas cotas, ou qualquer outro tipo de exercício de direito, processar o plano para que dê a intervenção adequada, ela não vai conseguir sem um documento assinado pelo médico. Agora, você acha que o psicólogo deveria, no Brasil, formalmente, dar o diagnóstico ou não? Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir, e quero ouvir os argumentos. É só dizer sim ou não. Por que você acha isso? E além disso, compartilhe esse vídeo aqui nos grupos, tá bom? Um grande abraço. Tchau pra vocês.